Boa noite, igreja. Você pode se colocar de pé nessa noite, em nome de Jesus. Você sabe, a palavra do Senhor diz que nós não devemos desprezar, que é a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento. A dispensação da graça, o Evangelho, ele não se consiste numa decisão pessoal nossa, de nos autoconduzir ao arrependimento. O Evangelho não se consiste na manifestação do nosso amor para com Deus. O Evangelho não se consiste em nós indo buscar ao Senhor. O Evangelho se consiste na bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. O Evangelho se consiste em Deus que nos amou primeiro. O Evangelho se consiste em Deus indo em busca e resgate do homem perdido. Amém? Vamos orar a nosso Pai nesta noite. Pai, nós rendemos graças a Ti nesta noite, porque nós estamos aqui. Mais do que uma decisão nossa, essa foi uma escolha Tua. Porque não fomos nós quem escolhemos a Ti, papai. Fostes o Senhor quem nos escolheu. Foi o Senhor quem nos adotou, quem nos filiou para sermos filhos amados do Senhor. Veja com quão grande amor vos tem amado o Senhor, ao ponto de serem feitos e de serem chamados filhos de Deus. Nós declaramos que a liberdade para a manifestação do sobrenatural do Senhor nesta noite. Esta será uma noite de manifestação de poder, de milagres, de curas da parte do Senhor, de renovação de vida, de restauração de vida, de novidade, e recebermos aquilo que é da parte do Senhor para nós. Nós declaramos que o Teu Espírito Santo, Ele tem total liberdade para agir e manifestar dentro de nossos corações aquilo que a Tua palavra diz, aquilo que a Tua palavra declara. Nós somos terreno fértil para a Tua palavra, na qual será lançada como semente. Ela irá produzir, germinar, crescer e frutificar para a honra e glória do Teu santo nome. Desde já, pela autoridade que nos foi outorgada por Jesus Cristo, nós declaramos, nós damos uma palavra de ordem para o inferno: retroceda com os seus planos, retroceda com todo o dardo inflamado lançado pelo diabo. Este é uma embaixada do reino de Deus aqui nesta terra, e somente o Espírito Santo do Senhor tem total poder, total liberdade. Este é um lugar onde a manifestação, onde a liberdade de passear dos anjos ministradores do Senhor, entregando para o seu povo tudo aquilo que da parte do Senhor foi reservada para nós nesta noite. Em nome de Jesus, nós desde já Te agradecemos por todas as maravilhas que o Senhor há de operar, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que certamente o Senhor ainda fará, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, vamos aplaudir ao nome dEle. Nós estamos aqui porque Ele nos amou primeiro, amém? Vamos levantar um trono de adoração ao nosso Deus. Aleluia. Amém.
voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida, tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida, tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar atrás. Seu amor perfeito em mim não me deixará voltar atrás. Eu novo sou. Declare. Pois minha vida eu novo sou. Seu amor perfeito em mim não me deixará voltar atrás. Eu novo sou. Sempre vou te amar, pois minha vida transformou. Eu novo sou. O teu amor encontrou e mudou minha vida, tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida, tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida, tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar atrás. Aleluia! Aplauda o nome dele. Quantos aqui são libertos pela cruz de Cristo no Calvário? Será que você pode agradecer a ele e falar obrigado, Senhor, porque hoje eu sou livre para louvar e engrandecer o teu santo nome. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, porque eu sou a tua noiva amada, adornada, ao qual vai se encontrar com o noivo. Quantos aqui querem a vinda do noivo? Oh, Senhor, nós estamos aqui para louvar e engrandecer o teu nome. Aleluia. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Oh, Declare. eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias adorado, ele vem me buscar
buscar, e com Ele eu Jesus, no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A igreja declara, porque Ele vive, porque Ele, o seu Senhor, Ele vive. Ele morreu naquela cruz por você, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele foi até o inferno, tomou as chaves da morte. Ele tomou as chaves da mão do diabo para te dar liberdade. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos declarar mais uma vez, está nas mãos? Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Será que você pode aplaudir a Ele? Aleluia! Recebe, Senhor, a nossa adoração nesta noite. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus. Você pode fechar os teus olhos neste momento, levantar as tuas mãos como um ato de rendição. E diga: Senhor, eu me rasgo totalmente diante de Ti nesta noite. Senhor, eu vim aqui porque eu quero, Senhor, sentir mais da Tua presença.
Senhor, eu quero me derramar mais diante dos teus pés. Oh, Senhor, sem ti eu não vivo. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo. Peça. Eu mergulho, mas peço que tua presença aumente.
já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou mais uma vez, vamos declarar. Quem já pisou atrai a presença do Santo dos Santos nesta noite. Levante a sua voz o mais alto que você pode. A glória de Deus. Clame pela glória do Senhor nesta noite. Erga as tuas mãos. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua santa presença neste lugar. Nós gostamos de estar aqui e sentir este ambiente. Gostamos de ser tocados pelo teu Espírito. Quando te adoramos, somos ministrados. Isso, Senhor, nos preenche, nos completa. Nós te louvamos e te agradecemos pela manifestação da tua unção aqui. A unção que quebra, despedaça e destrói todo o jugo de Satanás. Em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém. Olha para quem está do seu lado, diz boa noite para essa pessoa bonita que está aí do seu lado. Diga, seja bem-vindo, a graça e a paz, Deus te abençoe. Aleluia, glória a Deus. Querido, vai calibrando o meu, tá bem? Eu acho que ele tá legal, mas dá uma olhadinha aí o que está faltando. Ah, eu não sei embaixo. Aqui, tá legal, Davi. Tá bom. Muito bem, muito frio. Um pouco. Quem tem muito frio não veio, né? Tomara que Jesus não volte no frio. Porque se acontecer, vai pegar muita gente escondido debaixo do monte de coberta. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos vocês neste culto presencial. Também dar boas-vindas a todos aqueles que estão em casa. Você que é de Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo. Eu gostaria de pedir a vocês que pudesse compartilhar o culto desta noite e que se lembrasse de curtir e também de deixar o seu comentário. Que a internet possa levar o reino de Deus para dentro da sua casa e que em nome de Jesus, o lugar onde você está seja uma extensão da igreja de Cristo e que você possa ser abençoado de alguma forma com aquilo que o céu vai liberar nesta noite, em nome de Jesus. Gostaria de dizer que o nosso culto é transmitido pelo Facebook, ao vivo, e também pelo YouTube.
Eu gostaria de pedir também a todos vocês que pudessem compartilhar o culto do YouTube e também pudesse dar o seu like e deixar o seu comentário. Lembre-se de tocar no sininho para receber as notificações em tempo real. Atenção, em tempo real e de todas as nossas atualizações. Não, tranquilo. Amém? Eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite do momento delicado que a Robeli e família estão passando por conta do falecimento da sua mamãe. O sepultamento foi ontem. Agradeço aos irmãos que estiveram lá. Eu pedi encarecidamente para que alguns irmãos pudessem deixar o seu abraço e suas condolências a Robeli. Eu gostaria de dizer a você, Robeli, que você foi uma boa filha. Eu tenho certeza absoluta que a nossa querida Sebastiana, vulgo Tânia, sabia disso e que trazia você no coração com muito carinho. Eu gostaria de dizer que ela vai fazer falta, mas por outro lado, ela está melhor do que todos nós. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele se alegra com a morte do justo. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós cremos na vida eterna. Então, gostaria de me colocar aqui, Robeli, David, família, parentes, à disposição de vocês, para trabalhar este luto. E, em nome de Jesus, que haja graça e renovo na vida de todos vocês. O bonito foi o propósito de Deus se cumprir. Ela recebeu Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador, se batizou. E eu creio que o propósito de Deus se cumpriu. Estou vendo aqui meu sobrinho querido. Qual o número dele, Gabriel? Qual o número do... É Olivares lá ou Felipe? Olivares. Você não sabe o número dele? 23. Quase, hein, Felipe? Quase, passou perto. E o número do Gabriel, você sabe ou não? 24. É brincadeira, brincadeira. Qual o teu número, Gabriel? 20. Oh, passou também ali na trave. Arrancou tinta. O meu era 13. 13. Não, aí vocês conciliaram com outra coisa, né? Alguns na minha época não conciliavam. Eles diziam assim, era número de azar. Quando eu fui para o stand de tiro, tinha que usar o fuzil 13. O pessoal falou, olha, vai explodir na sua cara. Eu falei, só falta, né? Mas não aconteceu, não. Enfim, nós temos os dois servindo a pátria, não é? Fazendo parte aí do nosso tiro de guerra 02009. Então tá certo, tá bom. Muito bem, quem mais? Primeira vez hoje, segunda vez, terceira, quarta. Nice, que alegria tê-la aqui, tudo bem? A gente ama você, viu? Ela quando vai lá para Minas, ela traz aquele queijinho, aquele doce gostoso. Quando trouxer, eu vou dividir com você, viu, Marcão? Simone, eu tenho que agradecer a Simone e a Sheila, que estiveram hoje aí, não é? Dando aquele cuidado no Ministério Infantil. Que coisa linda esse voluntariado, né, gente? Obrigado. Em nome das nossas crianças, eu agradeço. Ali é o Carlos? Não, né? O Carlos tem faltado um pouquinho. Cadê o Lucas? Né? É discípulo do Lucas. O Carlos e a Joana. Tá bom? Saudade. Ok, desse lado aqui tem alguém? Primeira vez, segunda, terceira, aqui, né? Como é teu nome? Tânia, seja bem-vinda, viu?
Glória a Deus. Amanhã vai ter, eu não sei como é que chama, é chá de cozinha? Como é que é chá de casa? Como é que chama? Festa junina? Festa do bebê? Mas vocês, em vez de, faz cara de paisagem. Eu sempre falo, não conta surpresa para mim. Não conta. Eu pensei que estou ajudando, estou atrapalhando. Mas nada se compara a um dia que o camarada ia fazer um pedido de casamento. Era surpresa. Aí, eu falei, meu Deus, eu vou ter que dar o melhor presente de casamento para esse casal. Acredita? Mas o pessoal fala, não me instrui. É ou não é? Para você ter uma ideia, eu não entendi até agora o que é surpresa. Porque para mim era uma festa. E nessa festa vai ter... Deixa para lá. Amém. Nós tivemos a ministração do Júlio semana passada, no domingo, já está no YouTube, que vocês possam assistir, e eu creio que vai abençoar muito a vida de vocês. Nós estamos numa campanha de 7 semanas, e nesta campanha, nós estamos quebrando a barreira da unidade, e está sendo lindo. Por exemplo, nós tivemos um testemunho, eu pessoalmente, de uma pessoa muito querida, que já é da nossa igreja há muito tempo, e quando ela foi ministrada no culto sobre perdão, ela entendeu que precisava perdoar o pai espiritual, o pastor. E ela me procurou, eu acho que vocês vão ter que assistir essa do perdão também, assista, para perdoar o pastor também. Aí, ela me procurou e conversamos, eu, Janaína e essa pessoa, mas foi tão abençoador, gente. Como é bom a gente se livrar das amarras que nos impedem de viver aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Porque a falta de perdão impede você de ser abençoado. Então olha só os frutos. Algumas pessoas que estavam enclausuradas em seu mundinho, decidiram se relacionar novamente com outras pessoas. E isso é muito lindo. Está acontecendo um movimento no nosso ministério de música, mídia, dança. Está muito legal. Deles se reunirem, tomar café, almoçar, jantar, comer uma pizza, aquele churrasco. Isso tem que acontecer com a gente também. Não tente carregar o teu fardo sozinho. Nós precisamos compartilhar o nosso fardo com alguém. Existe alguém que Deus preparou para te abençoar na igreja onde você está. Uma pessoa de Deus, um irmão, uma irmã querida, que vai orar por você, que vai interceder pela sua vida, que vai te abençoar, no nome de Jesus. Amém? Então nós temos colhido tantos frutos, porque as pessoas pensam, o Abe Uber, aquele que criou o MDA, que desenvolveu o MDA, o modelo do discipulado apostólico, ele fala que igreja não é um saco de batatas. Ele fala que igreja é você pegar a batata, colocar na água quente, para ela amolecer. Aí ela perde aquela casca grossa. Aí ela é amassada junto com outras batatas. E daqui a pouco, com aquela pitadinha de sal, a pimenta do reino, a manteiga, aí vira
um purê de batata. E que a igreja precisa ser purê de batata. A igreja não pode ser batatas amontoadas, onde não tem cumplicidade, não tem envolvimento, não tem contato, não tem relacionamento, pessoalidade, não tem nada. Então nós precisamos ter, em nome de Jesus. Amém? Nós tivemos a célula lá na casa do Juninho. A célula vai continuar, Juninho? Ai, meu Deus do céu. Toma água, Juninho. Nós tivemos uma célula muito abençoada na casa do Juninho, da Samile, da Rose e do Hamilton. Tivemos lá muitos convidados, não é? E que legal a gente recomeçar as células, não é? E a gente também tem uma oferta de uma casa, que é a casa da dona Nair. Não sei se você sabe, se contaram para a senhora, se não contaram, de novo, estou dando bola fora. Fábio? Nadir, troquei. Por isso que ela fez carinho de paisagem. A Fábia faz assim, ó. A outra. Nadir. Tá aberto, né, Nadir? Aliás, me parece que seu pai, ele construiu pensando nisso. De receber os irmãos. O pai dessa família linda, esposo da Nadir. Não, agora não pode. Ele é muito sociável, não é? E ele pensou nos detalhes. É um espaço maravilhoso. Ali, que bairro é? Marina, pertinho daqui, né? Depois do Toró, Marina. 2 km. Legal. E parece que tinha uma outra casa que ofereceram, que é da Débora. Né? A Débora é sua vizinha? É discípula da Denise. Amiga da Denise. E que legal. De repente, né, pode ter uma célula aí na sua casa. Depois você fala. O que é célula, pastor? Célula é um pequeno grupo onde nós nos reunimos durante a semana para termos um momento de comunhão. Oramos, nós cantamos, nós somos ministrados pela palavra e nós cuidamos uns dos outros. A grande beleza da célula é isso, porque a igreja geralmente é grande, principalmente aos domingos, não é? E com o grupo, são pequenos grupos. Lá na igreja da cidade são 1.350 grupos. Média de 15 por célula. Quanto é que dá? 1.350 células, calculadora. 1.350 células, vezes 15 pessoas, média das células. 20.250. Você imagina? Sabe como começou? Com uma célula, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5, e hoje é uma das maiores igrejas do Brasil. Como é importante isso. Amém? Glória a Deus. Amados, hoje nós vamos continuar caminhando naquele propósito de desenvolver o nosso chamado e ministério. Todos nós fomos chamados por Deus para um propósito. Diga isso, todos nós fomos chamados por Deus para um propósito. Na vida secular, quando você descobre a tua profissão, você costuma dizer que encontrou o seu propósito.
Algumas pessoas se realizam através de ações sociais. Outros se realizam como artistas, como atletas, como empresários. E geralmente nós dizemos o seguinte: eu encontrei o meu propósito quando eu descobri o meu trabalho. Só que na verdade, o propósito não está diretamente ligado ao dinheiro. Porque muitas vezes a pessoa ela trabalha somente para ganhar dinheiro, ela não trabalha por uma questão de realização pessoal. As duas coisas elas precisam estar intimamente ligadas. Você precisa entender o que é finalidade e o que é consequência. A nossa finalidade nunca pode ser ganhar dinheiro. A nossa finalidade deve ser sempre buscar o propósito de Deus para termos uma vida abençoada e assim abençoarmos outras pessoas. Então, quando compreendemos de forma espiritual que Deus tem um propósito para cada um, isso significa que devemos romper, sair da mesmice, muitas vezes da mediocridade, para viver uma vida plena. E Deus nos capacita para vivermos tudo aquilo que até agora não experimentamos, para poder cumprir a sua vontade, que é de abençoar a vida de outra pessoa. Então, muitas vezes, nós pensamos somente em trabalhar, ganhar dinheiro, comprar, vender, investir. Isso é bom, mas tem algo melhor do que isso. E os milionários deste mundo, que são filantropos, eles entendem que parte da sua riqueza deve ser destinada ao bem comum, ao bem maior, para abençoar algumas causas que precisam de recursos. Então, nós, quando nos aproximamos de Deus, nós precisamos identificar o porquê é que nascemos. Você não nasceu para fazer peso sobre a face da terra. Você não nasceu para apenas decorar. Você nasceu com um propósito santo e divino. E muitos não entendem isso, porque são bombardeados desde sempre por espíritos malignos que atuam para destruir a autoestima e a autoimagem. Então, convivemos com muita gente que vive mal, que é infeliz, que está deprimida, e o nosso trabalho é de apresentar a elas uma palavra de vida, de esperança e de fé. Quando nós compreendemos que temos algo precioso para entregar, e que isso não se compra com dinheiro, isso não se adquire de forma a barganhar, a fazer troca, a subornar, se corromper. Simão o mágico não entendia isso. Quando ele viu a manifestação do Espírito Santo, ele disse: quanto é que custa para eu adquirir isso? Porque eu também quero. Eu quero fazer aquilo que vocês estão fazendo. Então, não se adquiria com dinheiro. É de uma outra forma. É se doando, se entregando, se sacrificando. E nós precisamos compreender então que Deus nos chamou para uma missão.
E a gente está aqui por conta dessa missão. Então precisamos trabalhar, precisamos ganhar dinheiro, precisamos prosperar, precisamos enricar. Tivemos esta semana a reunião empresários com propósito, foi uma grande bênção. Trocamos experiências, cada um falou dentro do seu segmento, e nós vamos trabalhar para dar suporte e consultoria para este grupo, porque nós podemos juntos fazer um trabalho ainda melhor. Sozinhos vamos mais rápido, juntos nós vamos mais longe. Então é muito importante você compreender que outras pessoas vão ser usadas por Deus para te abençoar. Você sabia que as pessoas são usadas para nos ferir? Aí as pessoas, elas ficam decepcionadas com pessoas. Mas eu quero te falar que pessoas também vão ser usadas para te curar. Tem gente que pensa que o bálsamo de Gileade, essa cura espiritual, divina, sobrenatural, que vai fechar a tua ferida e cicatrizar o teu passado, vai vir de outra forma. Não vai vir através de gente. E Deus vai usar pessoas para te curar. Que você seja um agente de transformação na vida de alguém, para você curar, sarar, libertar. Eu, durante muito tempo na minha vida, quando eu ignorava esse princípio, eu feria. Eu chateava, eu aborrecia, eu magoava, eu decepcionava, eu frustrava. Eu matava essas pessoas, emocionalmente falando. Por quê? Porque eu ignorava o princípio do amor que a Bíblia ensina. Não estou falando de religião, porque a religião mata, destrói. Eu, no fundo, eu amava a Deus, mas eu não vivia esse amor. Eu não conhecia sobre o seu perdão. Eu não entendia como ministrar a outras pessoas e como ser usado por Deus para fazer isso. Nós precisamos compreender que o doente adoece, o enfermo enferma, e nós precisamos buscar em Deus uma experiência com Ele, para que nós sejamos veículos, meios, instrumentos de bênção sobre a vida de outras pessoas. Quando isso acontece, você vai viver um rompimento na tua vida, onde muita coisa que está presa, travada, atravancada, obstruída, vai ser liberada. Nós somos seres espirituais. Quando você se conecta com esta verdade, espiritualmente, muita coisa começa a acontecer. Nós precisamos viver mais o céu do que a terra. Mas nós não vamos deixar de ser terrenos, porque moramos aqui. Mas na verdade não somos daqui, diz a palavra. Estamos aqui como peregrinos, forasteiros, estrangeiros em terra alheia. Um dia voltaremos para casa. Aqui só estamos de passeio. E quando a gente entende essa missão, a gente vai viver esse propósito. Não existe por que ser amargado, azedado, curtido. Não existe por que andar de cara feia, viver cutucando. Não existe o porquê, muitas vezes, se blindar. Quando você compreende o propósito de Deus para a sua vida, você vai entender o que é o reino. Porque o maior propósito de Deus é de alcançarmos outras pessoas. Primeiro,
é de salvar a tua família. Segundo, é de salvar a tua parentela, a tua vizinhança, teus companheiros de trabalho, colegas de estudo, quem pratica academia, natação, algum tipo de atividade física como vocês. Nós precisamos olhar para este mundo e entender que este mundo carece do amor de Deus e não do juízo de Deus. Porque aqueles que são religiosos, eles querem o juízo. Eles querem que Deus pese a mão. Eles querem que Deus se vingue. Porque aquelas pessoas estão vivendo, de repente, diferente do que ela gostaria que vivesse. Diferente do seu conselho. Diferente do seu estilo. Então nós precisamos aprender a viver o amor. O amor que tudo suporta. O amor que é incondicional. Não importa o que você faça, Deus te ama. Mas Deus não quer que você faça aquilo que você não deve fazer. Mas você é filho e não vai deixar de ser filho. Deus te ama. Você só vai deixar de ser filho se você quiser se tornar um bastardo, virar as costas para ele e definitivamente se tornar um apóstata. O que é um apóstata? Eu vou explicar para vocês. Apóstata é aquele que vira as costas para Deus e diz: não quero mais. E às vezes as pessoas, elas se tornam assim por conta da gente. Porque a gente não sabe conversar, a gente não sabe ouvir, a gente não sabe amar. A gente precisa aprender a perdoar e a gente precisa aprender também a não se ferir por qualquer coisa. Porque o diabo, ele usa de artifícios, coisas e pessoas para te ferir. Aí te torna hipersensível, melindroso. Qualquer coisa machuca, qualquer coisa fere, qualquer coisa chateia, qualquer coisa aborrece, qualquer coisa rouba a paz. E nós precisamos aprender a ter equilíbrio, a ter controle, a ter domínio próprio, como diz a Bíblia. Porque nós vamos passar sim por situações, mas vamos passar juntos. Eu louvo a Deus porque hoje a Robeli está aqui, porque hoje o David está aqui, porque somente o Senhor pode consolar o coraçãozinho de vocês num momento tão delicado. E outros irmãos e irmãs também enfrentam problemas, dificuldades e lutas que nós muitas vezes nem sabemos. Tem gente que diz: eu só conto para Deus. Eu sei que Deus te ouve. Eu sei que Deus, Ele tem te dado forças. Ele tem consolado o teu coração. Ele tem ministrado sobre a tua vida. Nesse período de comunhão, somos um, destruindo as barreiras da unidade. Nós temos pessoas aqui que estão orando mais, e elas já tinham parado de orar há muito tempo. Estavam frias espiritualmente, porque aquele que não ora, vai morrendo aos poucos. Somente a oração pode nos ligar e conectar ao céu. Somente a oração pode liberar a vida de Deus em nós. Algumas pessoas não estavam mais jejuando, voltaram a jejuar. Algumas pessoas não estavam mais sequer lendo a Bíblia, voltaram a ler a Bíblia. Algumas pessoas não estavam mais vindo à igreja, mas algo foi ativado dentro delas. E elas estão dizendo: eu quero Deus, eu quero
mais do Espírito. Eu quero unção para a minha vida. Eu quero ser usado por Deus. E eu tenho visto pessoas se colocando à brecha, se quebrantando, tendo comunhão com Deus. E isso vai mudando uma realidade no meio onde você está. Não adianta reclamar, murmurar, choramingar, blasfemar. Não adianta fazer as criancices que muitas vezes nós fazemos. Já aprendemos o caminho do quarto. Já aprendemos o princípio do quarto, que Jesus nos ensinou. Entra no teu quarto, fecha a cortina, fecha a porta, dobra o seu joelho e fala com Deus. Ele está te ouvindo. Ele vai te ouvir. Só que em muitos casos Deus diz: espera um pouco, e nós não sabemos esperar. Por outro lado, nós dizemos assim: não dá para esperar, porque o meu caso é emergência, não é nem mais urgência. Algumas pessoas estão cansadas de esperar, mas eu quero te falar que nós não podemos ser reprovados na prova que estamos passando, porque se você for reprovado, você não pode passar para o próximo estágio. Talvez seja por isso que Deus diz assim: espera um pouco. Tem coisa aí que você precisa mudar, tem coisa aí que você precisa tratar em você. Permita que o meu Espírito faça o que precisa ser feito, porque o Espírito Santo é quem convence. O Espírito Santo é que te mostra. E nós temos tantos testemunhos que temos colhido por conta destas 7 semanas, de pessoas que diziam: pastor, eu deixei de me drogar. Desde que começou a campanha, eu deixei de me drogar, eu deixei de beber, eu deixei de fumar. Pastor, eu deixei de fazer aquelas coisas que eu fazia lá atrás. Eu deixei de adulterar, de trair, de quebrar aliança. Eu deixei da pornografia. Eu deixei de falar mal da vida dos outros. Eu disse a vocês, há um tempo atrás, que eu fui com o Everaldo para Campinas. Aí papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. Eu percebi a vigilância dele, a sabedoria, o discernimento de tomar cuidado com as palavras, com aquilo que ele conversava. Isso não é bonito? Porque muitas vezes a gente se reúne para falar mal da vida dos irmãos, falar mal da vida dos outros, para criticar tudo e todos. E quando a gente se consagra, isso passa a fazer parte do nosso dia a dia. Isso começa a nos moldar a Cristo. E nós nos tornamos mais parecidos com Ele. Então, tem muita coisa em mim, tem muita coisa em você, tem muita coisa em nós que precisa ser tratada, trabalhada. E uma coisa eu quero te falar: se você está aqui esta noite, e se você está conectado conosco através da internet, assistindo este culto ao vivo, ou talvez a gravação depois, eu acredito que Deus está falando com você, e que Deus também está te tratando, porque nós precisamos deixar de ser vítimas capazes. Você precisa ouvir aquilo que a palavra de Deus te exorta a viver. Você não é só vencedor, você precisa compreender que é muito mais do que vencedor. Você precisa romper, você precisa quebrar estas barreiras que te impedem de viver uma vida plena em Deus, feliz, liberto. Deixa eu te falar,
como o pecado oculto, o pecado de estimação, o pecado secreto, ele nos adoece espiritualmente. Davi falava que se sentia como seus ossos estivessem quebrados. Tamanha era a dor por conta da consequência do pecado. Ele falava da podridão dos seus ossos. Ele falava como se sentia. Ele falava que não dormia e a noite inteira molhava a fronha do seu travesseiro. Ele falava a respeito daquela crise pessoal e ele sabia o porquê que estava vivenciando aquilo. E o Espírito Santo o tempo todo estava trazendo Davi para o centro da vontade perfeita de Deus. É por isso que às vezes a gente tem essas crises que a gente tem. Mas não é para correr para o mundo, é para correr para Deus. É para dizer assim: Deus, eu preciso de Ti. Eu te quero. Se revela a mim. Me mostra a tua vontade. Me estabelece. Eu quero viver, Pai, tudo aquilo que os meus pais, avós, bisavós, tataravós não viveram. Eu quero viver uma vida abençoada em todos os sentidos. Eu quero, Senhor, romper. Eu quero passar para o próximo estágio. Eu quero desfrutar, Pai, de tudo que o céu pode me proporcionar aqui embaixo. Porque quando você está debaixo da bênção de Deus, você vai dar certo. Você vai dar frutos. Você vai dar resultados. Você vai prosperar. Você vai ter saúde. Você vai viver uma vida vitoriosa. É interessante que essa vitória é um estado de espírito para nós. Mesmo quando a gente perde, a gente se sente vitorioso. Mesmo quando a gente perde, o Espírito Santo ministra uma verdade no nosso coração. Muitas vezes, perder naquele momento representa uma grande vitória. E a gente precisa aprender lições para podermos desfrutar daquilo que é muito maior e Deus tem preparado para nós lá na frente. Vocês se lembram de José? José era um jovem com cerca de 17 anos de idade. E ele era invejado na sua casa porque ele era o mais espiritual. Porque ele orava, jejuava, buscava Deus. E Deus falava com ele através de sonhos. E ele compartilhava estes sonhos com a família. O seu pai, diz a Bíblia, não entendia nada. E os seus irmãos, diz a Bíblia, os invejava. Muita gente próxima de nós pode ser usada pelo inimigo para dizer: não entendo nada, eu não acredito em você. Por que Deus tem que falar com você e não comigo? Deus vai te dar sonhos, visões, revelações. E ao invés da família ser participante da bênção no começo, só foi participante da bênção no fim. Ainda Deus foi misericordioso por conta do coração de José, que transbordava de amor e era perdoador. Os irmãos planejaram matá-lo, jogaram dentro de uma vala. Estavam discutindo como é que nós vamos matar ele. Aí Rubem disse o seguinte: está passando uma caravana aqui perto, dos ismaelitas, descendentes de Ismael, Ismael, filho de Agar, né? Descendente de Abraão.
Vamos vendê-lo como escravo. Note, Deus tinha dado sonhos para este jovem de que ele seria exaltado. Mas antes de exaltar, ele foi parar no fundo do poço. Ele foi parar no buraco, jogado pelos irmãos. Então o buraco para nós não é o fim de tudo, é o início do propósito de Deus. Se o Senhor nos falasse o processo antes do milagre, a gente ia dizer não, muito obrigado. Não é verdade? José ia dizer assim, ó, passa para outros dos meus irmãos. Eu agradeço muito, me sinto honrado, mas eu não quero. Mas ele foi parar lá no fundo do buraco, ouvindo os irmãos conspirarem, sangue do seu sangue. Ele podia reclamar, murmurar, choramingar, se lastimar, blasfemar. Oh Deus, o Senhor disse que ia me exaltar e só me joga dentro do buraco. Aonde o Senhor está, que não ouve a minha oração? Ele não voltou para casa. Ele foi vendido como escravo. Ele foi levado para o Egito. E lá na praça dos escravos, onde os mercadores vendiam os seus escravos, olha a mão de Deus. José foi comprado por uma alma caridosa. Ele foi para uma boa casa. Ele foi para a casa de Potifar. Ele era uma pessoa de destaque no Egito, respeitado no palácio por Faraó. E lá, como escravo, ele não ficou curtindo uma depressão. Ele começou a trabalhar, a fazer aquilo que ele nunca fez. Ele começou a aprender atividades. E ele fazia com excelência. Ele dava o seu melhor. E a Bíblia diz que Deus era com ele, e que aonde ele colocava a mão, ele prosperava. Deus precisa ser com você. E aonde quer que você coloque as tuas mãos, você vai prosperar, não na tua própria força, mas porque Deus é contigo. É esse o princípio. Se você achar, não, eu tenho talento, eu tenho capacidade, eu tenho habilidade, eu tenho talento, eu sou estudado, eu sou formado, eu tenho tudo para ganhar dinheiro, o máximo que você pode ter é uma graduação, uma pós, mestrado, doutorado, PhD. Mas se Deus não abrir a porta para você entrar, você fica do lado de fora. É Deus quem vai te dar a oportunidade que você precisa para viver o seu propósito. Aí ele vai para a casa de Potifar, muito leal. Potifar diz, olha, você tem total liberdade em casa, a tua linha, o teu limite é a minha esposa. Só que a esposa de Potifar era usada, a esposa de Boitifar era usada. Aí ela tentou seduzir José. Eu acredito que isso tenha acontecido com outros funcionários também, outros escravos também, outros serviçais também. E ela pensou que ia jogar o charme dela em cima desse jovem, e ele ia cair. Mas ele era de Deus, ele estava firmado na palavra, ele não perdia culto de sexta-feira na fé cristã. Ele estava cheio do Espírito Santo. Quando aquela potranca veio, cheirando o seu cangote, amados, 17 anos, hormônios à flor da pele, você acha que o menino não queria? Ele estava aceso. A mulher agarrando ele, cheirando o seu cangote. Aí, ele não hesita. Ele sai correndo. E a mulher agarra ele.
E parte da roupa dele fica na mão daquela mulher. E ela o caluniou, dizendo que ele tinha seduzido. Aí ele vai preso injustamente. Você não vê na Bíblia ele se defendendo, porque o justo não se defende. Cala tua boca, fique quietinho, deixa Deus fazer a obra. Ele ficou quieto, porque a Bíblia diz que a justiça do homem não opera a justiça de Deus. Quantas vezes a gente quer falar, eu vou lá, eu vou tirar satisfação, eu vou pegar pelo pescoço, eu sou crente, mas não sou bobo, eu não tenho sangue de barata. Não é assim? Eu danço conforme a música. Não. Você tem que olhar para esta situação com olhos de amor. Porque você tem que olhar e ter discernimento. Falar, opa, o diabo quer me derrotar através disso. Mas eu vou pisar na cabeça dele. Eu vou fazer uma oração. Agora eu vou perdoar, liberar e abençoar. E eu vou profetizar que a bênção é minha, em nome de Jesus. Porque assim, amados, todos os dias vocês enfrentam teste. Gente que no café da manhã toma lá um copo de vinagre, misturado com limão vinagre, com limão galego. Limão galego. Toma lá. Está de mal com a vida, revoltado. Aí ele quer destruir a nossa paz. Preste atenção. Paz não é um sentimento. Diga isso, paz não é um sentimento. Paz é uma pessoa. Paz é o próprio Jesus. E ninguém pode tirar Jesus de dentro de mim. Jesus disse, eu vos dou a minha paz vos dou. A paz que o mundo não pode conhecer. Amém? Nada pode roubar tua paz. Quando você perde a estribeira, sabe o que você faz? Você está pegando a tua vida e colocando na mão daquela pessoa. Você tornou aquela pessoa superior a você. Você colocou tua vida no controle, na mão daquela pessoa, no controle daquela pessoa. Não faça isso. Nada te tira do sério. Nada te desestabiliza. Nada te descompensa. Cuidado com as tuas irritações, porque tudo começa com as pequenas irritações. Irrita por uma coisinha aqui, outra ali, outra acolá, daqui a pouco, o pior acontece. Então, quando você permite que o Espírito Santo dirija a sua vida, você vai passar por esses corredores de forma abençoada. Você não vai perder a sua santidade. Por quê? Isso afeta a nossa santidade. A raiva, a ira, desejo de vingança, palavrões, xingamentos, pragas, maldições. Tem horas que a gente precisa aprender a guardar a nossa boca. Aí a bênção de Deus se estabelece. Muitas vezes dentro de nós está um turbilhão de emoções, é ou não é? Mas você fala assim, eu entrego tudo isso nas mãos do Senhor. Imagina só José lá na cadeia. O diabo chega e diz, e aí José? Deus não disse que ia te exaltar? Parabéns. Subiu ao pódio, ganhou medalha, cadeia para você. E você não fez nada, José. Deveria ter feito. Talvez se você tivesse feito, você estaria lá no palácio. Não estaria aqui. Mas se ele tivesse feito isso, ele teria perdido a bênção que Deus lhe prometeu. Cuidado para você não perder a bênção que Deus te prometeu. Porque a gente faz algumas coisas que atrapalham o plano de Deus para a nossa vida. E olha o que o diabo está fazendo. O diabo podia ter colocado José contra os irmãos. Ele não ficou contra os irmãos. Ele vai administrar esta crise e conflito lá na frente.
Em momento algum você ouve José falando contra os irmãos. Aí ele está lá preso agora injustamente. Com sabedoria, acredito que ele dizia assim: eu não sei porque eu estou aqui, mas se eu estou aqui, é porque Deus permitiu que eu estivesse. E lá dentro da cadeia, ele tinha a chave de todos os prisioneiros, porque Deus era com ele, e ele era abençoado. Então ele leva a bênção de Deus para dentro do inferno, o pior lugar que alguém poderia estar, que era uma prisão, mesmo sendo uma prisão especial por conta dos serviçais do rei, ou dos seus assessores. Mas ele estava ali aprendendo preciosas lições. Preste atenção. Sabe quando você fica com raiva? Irado, alucinado, você deixa de aprender as lições. Quando você aprende as lições, você deixa de se irar, você deixa de ficar revoltado, você deixa de ficar aborrecido. Hoje a minha esposa dizia assim: ô Todo-Poderoso, você não se irrita com nada? Você não se aborrece com nada? Você não se chateia com nada? Amados, somos tentados, mas não vencidos. Como diz a palavra, quando o diabo vem, eu identifico que é ele, e eu digo: em nome de Jesus, está amarrado, está repreendido. Por quê? Todas as vezes que eu, na carne, tentei resolver alguma coisa, não deu certo. Então, eu deixo o Espírito Santo a cuidar de todas as coisas, a tratar as pessoas, a me tratar. Imagina que até o teu inimigo vai ser usado por Deus para ser bênção na tua vida. Você sabe o que José foi fazer lá dentro da cadeia? Aprender a lidar com gente difícil. Quem aqui já foi preso alguma vez na vida, sabe que quando entra neste regime, tem que se enquadrar. Ele respondia papai, ele respondia mamãe, ele respondia vovô, vovó, quem criou. Vai dar um de macho lá dentro, para ver o que acontece. O regime é outro, lá tem código. Lá o camarada se reeduca. Dizem assim: o regime estraga mais, é verdade. Reeduca para o mal. Então, ele foi conviver e aprender a conviver com as piores pessoas que ele podia conviver. Por quê? Porque ele seria príncipe, seria o segundo no governo de Faraó. Aí, ele revela um sonho lá na cadeia para um padeiro e um copeiro. O padeiro, ele falou: você vai morrer, você não vai sair daqui não, Mas para o copeiro ele falou: você vai sair, você vai voltar a servir o rei, o faraó. E falou, quando ele estava saindo, ó a sabedoria de José: quando você sair daqui, lembre-se de mim. Quando você ficar rico, lembre-se de mim. Quando você ficar próspero, lembre-se de mim. Quando você tiver 5 carros, quiser dar um, lembre-se de mim. José sábio, lembre-se de mim. Sabe quanto tempo demorou para o copeiro lembrar dele? 2 anos, cerca de 2 anos. Como diz minha mãe, o excomungado lembrou, mas lembrou na hora certa. Ele ainda estava sendo tratado, ele ainda estava dentro da máquina de lavar. E depois que lava, centrifuga. Depois que lava, seca. Depois que lava, bate.
Depois de 2 anos, Deus dá sonhos a Faraó. Nenhum do seu reino, nenhum sábio do seu reino interpretou. O copeiro lembrou: eu conheço um cara bom, ele é o bichão, ele vai interpretar esse sonho, ele é o cara. Onde está? Está lá na cadeia. Vai fazer a barba de José, vai cortar cabelinho de José, vai colocar roupa de cetim em José, e vai levar ele lá para Faraó. Faraó diz: ó, se você não interpretar os meus sonhos, já Elvis. E ele interpreta. Ele diz: não sou eu quem interpreta, eu não falo por mim. É o Senhor quem me revela. E Deus revelou o sonho para José. E o Faraó encontrou graça em José. José disse: Faraó, o senhor vai precisar de uma pessoa muito responsável para cuidar de tudo isso. O senhor vai precisar de uma pessoa com sabedoria para fazer tudo isso. O senhor vai precisar de alguém estratégico para fazer isso. Aí o Faraó pensa assim: quem é que eu vou usar? Meu Deus, quem é? José vai ser você. E ele foi promovido. Numa noite ele estava dormindo no chão, no capim, na cadeia. Mas no outro dia, ele estava dormindo no palácio. Lençóis de cetim. Agora a realidade dele era outra. Sabe o que significa isso? Deus tem um tempo para te promover. Você está nesta linha do tempo. A boa obra, ele já começou. Agora depende de você. A boa obra ele já começou. O problema é que a gente dá um passo para frente, 2, 3 para trás. Um passo para frente, 2, 3, 4 para trás. Você precisa aprender a ter foco, objetivo. Você precisa estabelecer o propósito de Deus na tua vida. Porque Deus, Ele está te promovendo. Deus te trouxe até aqui. Por que é que você está ouvindo essa palavra hoje? Deus está dizendo: eu quero te promover, já comecei uma obra na tua vida, você bombou muitas vezes, você foi reprovado no teste, você fraquejou, você foi guiado pelas tuas emoções e sentimentos, você desistiu muitas vezes, mas hoje eu te estendo a mão, eu te levanto, para você começar essa jornada de novo. Recebe do meu Espírito, para ter coragem e ousadia, para viver um tempo novo na tua vida. Ruma em direção ao propósito, para viver tudo que eu tenho preparado para ti. Aí você pensa que acabou tudo? Não. José tinha que se consertar com a família dele, e a família dele tinha que se consertar com José. Como o Egito e todo lugar estava padecendo de fome, eles foram lá no Egito para buscar comida. Quem é que tinha a chave do depósito? O Zezinho. Agora príncipe, agora governador, agora o segundo do Egito. Aí ele testou o coração dos irmãos, e os irmãos voltaram a devolver, e ele deu uma chance para os irmãos. Ele disse: olha, tragam aqui o pai de vocês e o irmão de vocês. Quero o mais novo, né, o Benjamim. É esse. É esse. Aí, olha a descrição de uma pessoa curada.
Ele está no palácio. Ele pede licença a todos os serviçais. Todos saem da sala. Eles fecham a porta. E ele lava a roupa suja só entre eles. As pessoas só ouviam aquele homem agora poderoso, de renome, urrando e chorando dentro daquela sala. Naquele momento ele perdoa os irmãos e eles dizem: vocês me fizeram mais bem do que mal, porque se vocês não tivessem feito o que vocês me fizeram, eu não estaria aqui. Deus usou vocês. Dá para entender essa doideira? Que Deus está usando aquele vizinho xarope, Deus está usando aquele cliente insuportável, Deus está usando aquele irmão xaropeta, Deus está usando aquele parente endemoniado, Deus está usando aquele da família abençoado, aleluia. Quando você começa a entender isso, você vai parar de tropeçar, e você vai começar a andar no novo tempo, e encurtar o espaço, a distância, daquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida. Ele podia ter dito para os irmãos: ó, vou prender vocês não sabem o que eu passei, sofri demais, apanhei mais do que um cachorro sarnento. Mas ele não fez isso. Ele era nobre, ele tinha um coração nobre. Diga comigo: eu tenho um coração nobre. A partir de hoje, em nome de Jesus. Porque é aquilo, né? Você está do lado do marido, o marido olha para a esposa e diz assim: coração nobre. Coração nobre. A mulher olha para o marido. Eu falei: esse? Coração nobre. Os filhos olham para os pais. Coração nobre. Passou longe. Você olha para o teu irmão e diz: ah, te conheço, figura. Aleluia. Ô, glória. Ligou? Aleluia. Oh. Amados, e conhecereis a verdade vos libertará. Você vai sair daqui hoje livre daquilo que te amarrava. Você vai conseguir discernir aquilo que estava atacando você, direta ou indiretamente. Você vai andar com... É interessante que o pessoal pensa assim: sabedoria como vem? Deus me dá sabedoria. Aí vem um anjo e de repente, com uma varinha de condão, bate na tua cabeça. Plim! Pronto, você fala: eu sou o cara mais sábio da face da terra. Não. A sabedoria está ligada à obediência. Davi disse para o filho dele: ó, Salomão, você tem que obedecer. Você precisa buscar sabedoria. 2 vezes Davi fala isso. Ele viu sabedoria no pai. E ele buscou a sabedoria de Deus. E Deus disse: por você ter pedido sabedoria, porque podia ter pedido outra coisa, você vai ter riqueza, você vai ter fartura, abundância, prosperidade. Os teus inimigos serão vencidos. Eu serei contigo e abençoarei o teu reino. Então, o que é sabedoria? Quando acontecer qualquer coisa, você vai dizer assim: eu preciso ter sabedoria. Tinha um irmão da igreja, muito querido. Ele era pintor. Ele gostava tanto desse personagem bíblico, que ele colocou esse nome no filho dele. Aí
ele veio falar comigo, ele falou: pastor, coloquei nome daquele personagem bíblico no meu filho. Eu falei: ah, é? Qual é? Salomão. Eu falei: não, irmão, é Salomão. Ele falou: não, pastor, não vem me enganar, não, é Salomão. Coitado do filho dele. Antes de fazer a última oração, nós vamos separar o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa semente. Não entregue o envelope da ceia hoje, só se você for viajar. Deixa para entregar no domingo. Domingo para nós vai ser uma reunião muito especial. Como eu já disse a vocês, eu vou dar a honra ao irmão Cristiano, presbítero do nosso ministério, de estar pregando neste domingo, porque ele está se despedindo, ele vai se mudar de estado, e nós vamos ter um culto especial, onde ele vai pregar, e onde nós também queremos honrá-lo. E eu gostaria de convidar você para que você estivesse aqui, que você trouxesse outros irmãos, outras irmãs, o seu convidado, em nome de Jesus, tá bem? Separa o teu dízimo, mas não faça isso de forma aleatória, sabe, de forma mecânica. Não, eu vou dar alguma coisa porque eu acredito que é bom dar, é bom plantar. Preste atenção, todo milagre que acontece na vida de alguém, acontece porque ele plantou uma semente, na qual acreditou. Não plante uma semente aleatória, uma semente por plantar, uma semente de forma mecânica. Fala: não, esta semente vai mudar minha realidade em nome de Jesus. Essa semente vai mudar minha história em nome de Jesus. E no domingo, se você nunca fez prova de Deus, no domingo, na ceia, nós temos a oportunidade, tanto de entregar o nosso dízimo, como entregar a nossa oferta, como também de entregar a nossa semente especial, a oferta alçada, a nossa oferta de amor, que é a oferta da ceia. É com esta oferta que nós pagamos o nosso aluguel, funcionários e contas do dia 10, que são altas. Amém? Separa o teu melhor enquanto nós vamos cantar este cântico. O Pix já está em tela, você pode fazer o seu Pix agora, ou você pode fazer a transferência ou depósito, ou trazer no domingo, em nome de Jesus. Quando dizer não é opção, e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar, e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão, e o filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Coragem pra subir, preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim, e deitar-se sobre as pedras do altar. Estenda as mãos para cá. Essa é minha sogra. Ela levou a Jana no cabeleireiro dela. O cabeleireiro dela cortou o cabelo igualzinho dela. Então vou elogiar, dizer que a minha sogra é lindona. Ó, beijo para você. Não, ela tá bonita também. Deixa eu ouvir aqui que a sogra ficou brava. Quando sogra... Você tá linda. Ah, entendeu? Essa Cida é a figura. É o seguinte, vocês vão ficar batendo em mim o culto inteiro hoje? Estenda as mãos para cá. Pai querido, eu te agradeço por esse momento. Eu te agradeço, Senhor, pela oferta, pelo dízimo, pela semente que vamos plantar. O Senhor tem levantado pessoas aqui que estavam atravessando um estreito, um deserto, um aperto. E essas pessoas, elas foram alcançadas pela tua graça e favor. E a vida delas tem mudado. Obrigado, Deus,
porque o Senhor tem prosperado pessoas aqui, porque o Senhor tem mudado a sorte de pessoas aqui, porque o Senhor tem dado oportunidades a pessoas aqui. Obrigado pelo teu milagre no nosso meio, pela tua provisão sobrenatural. Eu coloco diante de ti, Pai, estas causas na justiça. Seja, Senhor, com os teus filhos, em nome de Jesus. Seja justiça no tribunal, em nome de Jesus, que todo levante caia por terra, e que estes inimigos sejam envergonhados, em nome de Jesus. Libera, Senhor, esta indenização, libera, Senhor, esta pensão, libera esta aposentadoria, libera esta revisão, libera, Senhor, este dinheiro que está preso. Libera a bênção do teu filho e da tua filha, em nome de Jesus. Libera, Pai, a tua bênção sobre o trabalhador comum, aquele que te oferece o calo da mão, o suor do rosto, o cansaço do corpo. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, o trabalhador comum. Olha para aqueles que estão desempregados e que precisam de uma oportunidade. Coloca uma porta aberta diante deles, uma porta que ninguém pode fechar. Em nome de Jesus. Olha para os empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, profissionais liberais, aqueles que têm um sonho, um projeto de vida de ter o seu negócio próprio. O Senhor sabe dos desafios que é empreender no Brasil. Abençoa, Senhor, e que esta pessoa saiba que este contrato foi o Senhor que mandou, que este cliente foi o Senhor que mandou, que esta bênção foi o Senhor que mandou. Em nome de Jesus. Diga aí no teu lugar: eu recebo. Tira o povo, Senhor, das contas, das dívidas, da inadimplência. Exalta o teu povo, promove o teu povo. Em nome de Jesus, diga comigo: amém. Assim seja e assim será. A última oração. Diga comigo: Deus, o Senhor conhece a minha vida. Eu sei que o Senhor é comigo, por onde quer que eu vá. Eu preciso de Ti. Eu quero que a minha vida mude. Eu quero um milagre para mim hoje. E eu vou marcar a data deste culto, porque eu sei que não muito longe deste dia, algo de sobrenatural vai me alcançar. E eu vou viver, a partir de então, um novo tempo na minha vida, em nome de Jesus. A partir de agora, eu vou te agradecer, porque eu creio que a minha bênção já está a caminho, em nome de Jesus. E todos digam comigo: amém. Assim seja e assim será. Até domingo, no culto de ceia, às 19 horas. Deus abençoe, vão na paz.